Olá, queridos irmãos. É um prazer estarmos juntos aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos do livro Ave Cristo, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Nós estamos estudando o capítulo 3º. Olá, Dilceia, está comigo aqui, minha querida amiga Dilceia, para darmos continuidade. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Cléber, tudo bem? Boa noite para todos que estão nos assistindo também. Muito bem. Então, agradecemos aí as vibrações carinhosas de todos e vamos unir os nossos corações em prece, né? Agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estarmos reunidos no estudo e rogamos que Jesus possa abençoar os nossos propósitos de aprendizado da doutrina espírita à luz do Evangelho, porque estes livros, conforme temos visto, nos trazem todas essas informações do cristianismo primitivo e abrem para nós horizontes de progresso espiritual. E assim sendo, profundamente agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos juntos, em nome de Jesus e de Emmanuel, nós pedimos então permissão para iniciar os estudos desta noite. Que assim seja. Então, nós damos continuidade ao capítulo 3º, conforme nós falamos com vocês, esse capítulo que ele é intitulado Compromisso do Coração. Nós vamos relembrar que no estudo passado, o Varro ele combinou uma viagem, foi convidado até para fazer uma viagem para Cartago, né, no norte da África, e nessa viagem ele iria desempenhar uma missão importante, que era levar uma correspondência ao procônsul de Cartago a respeito do movimento cristão lá. Só que ele foi alertado que isso verdadeiramente, né, era uma perseguição, mas ele, por ser cristão, ele iria, antes de passar oficialmente a correspondência ao procônsul, ele daria um jeito de avisar os demais irmãos cristãos lá de Cartago para que eles pudessem, de alguma forma, tentar evitar, né, ou se afastar temporariamente do movimento, para que eles não fossem barbaramente perseguidos, conforme era, né, a intenção desta correspondência que estava sendo encaminhada ao procônsul. Então, ele embarcou, né, no porto de Ostia com seu amigo Corvino, porque ele, na verdade, disse, né, para o Corvino que ele estava partindo para Cartago, né, e esse amigo Flávio Súbrio, que fez o convite ao Varro para ir nesta viagem, levando essa correspondência em mãos para o procônsul, ele admitiu também que o Corvino, amigo dele, pudesse ir com ele nessa viagem. E assim foram. Corvino, né, reuniu-se, né, ao Varro, agradecido, e com o amparo do jovem Patrício e também do Flávio Súbrio, que foi a pessoa que convidou, né, o Varro a essa viagem, né, que, estranhamente, Flávio Súbrio se desvelara na instalação dele e dispunha-se a partilhar a câmara estreita reservada a Quinto Varro, junto ao alojamento do capitão na popa. Mas estacou no estrado que separava o aposento dos bancos dos remadores, parecendo admirar a soberba trireme em que viajariam. Contemplava os mastros magníficos, contudo, alertado por Varro, satisfeito com a possibilidade de proporcionar-lhe o formoso espetáculo, o velhinho respondeu: sim, observo a largueza do céu e do mar batidos de sol. Sinto as baforadas do vento livre, que parece cantar a glória divina da natureza, mas penso nos escravos calejados nos remos. Os remadores, né, eles eram escravos e era uma vida terrível, né, uma luta ali diária, né, no trabalho com os remos, e eles certamente padeciam muito sofrimento com aquilo, e tinha até vida curta, né, por causa desse trabalho intensamente desgastante que eles realizavam, né? O pregador ia continuar, no entanto, súbrio, que exercia inexplicável vigilância sobre ele, né, sobre Corvino, percebeu o sentido evangélico do apontamento e mostrou, então, maior preocupação no semblante carrancudo e dirigiu-se a Quinto Varro, exclamando: agasalhemos teu hóspede. Quer dizer, no momento em que, né, Corvino
ia fazer algum comentário sobre a luta diária dos escravos, o sofrimento deles, o Súbrio percebeu que ele ia fazer alguma observação cristã, porque ele sabia, né, que esse velhinho, né, era cristão, né, o amigo do Quinto Varro, né, Corvino. Aí, não, ele interrompeu logo a conversa e foi até assim, de uma forma deselegante. Não, olha, vamos agasalhar teu hóspede, vamos levá-lo lá para o setor dele de repouso. Então, o moço Patrício ficou meio contrariado com essa interferência, porque ele desejava apresentar Corvino ao comandante do navio, que era chamado Elcio Lúcio, comandante do navio, mas o assessor do comandante objetou. Quer dizer, o assessor do comandante era o próprio Flávio Súbio. Ele entrou no meio e falou: não, olha, no momento não dá, Elcio está ocupado, vamos aguardar o momento propício. Quer dizer, ele impediu que o Varro levasse, né, o seu amigo Corvino a apresentá-lo ao comandante. Ele não quis que isso fosse feito. Depois nós vamos verificar o motivo disso. Corvino foi internado no beliche com a sua reduzida bagagem, que se constituía de uma túnica surrada, uma pele de cabra e uma bolsa com documentos. E para disfarçar a desagradável impressão deixada por Súbio, Flávio Súbio, em lhe cortando abruptamente a palavra, o rapaz deixou-se ficar demoradamente junto do ancião, escolhendo aquele minuto para estudar, em companhia dele, o verdadeiro sentido de sua viagem. Mas aqui é interessante nós interrompermos um pouco para fazermos algumas considerações sobre as galeras romanas da época, já que, quando eles entraram na grande embarcação, um Corvino ficou admirado, né, observando, né, a extensão do barco, aquela embarcação muito bem construída, com os detalhes todos da construção dele. Ele ficou assim, encantado de ver a grande trireme romana e fez comentário. A gente abordar aqui é o seguinte: as embarcações, essas galeras romanas, elas eram movidas a remos e também movidas a velas. Essas velas eram vitais, né, para o direcionamento dessa galera sob a influência do vento, porque havia momentos em que o vento era muito favorável e ajudaria muito no trabalho dos remadores. Então, era uma associação de força muscular, né, dos remadores junto com o trabalho do vento nas velas. E essas embarcações eram essenciais ao Império Romano para o domínio, a patrulha e a navegação comercial no chamado Mare Nostrum, que era como os romanos chamavam o mar Mediterrâneo. E havia dois tipos principais de barcos, né? As birremes e as trirremes. As birremes com duas fileiras de remos sobrepostas de cada lado do barco, e as trirremes eram três fileiras sobrepostas de cada lado, com embarcações geralmente tinham em torno de 40 metros de comprimento. Era um tamanho bem considerável, né, para as embarcações da época. E existia um perfeito equilíbrio entre a velocidade do barco e a sua grande capacidade de manobra, o que era muito útil nas batalhas navais da época. Veja que coisa assim, que informação interessante. Havia cerca de 150 a 170 remadores numa trirreme. Eram muitos escravos trabalhando ali, né, duramente, né, para tocar aquele serviço pesado. Então, eram cerca de 150 a 170. E dessas embarcações, elas tinham 3 mastros normalmente, podendo até ter um quarto mastro, e velas auxiliares de navegação, que realmente eram muito importantes. Então, a construção naval dos romanos era, de fato, bastante avançada para aquela época, né? Então, continuando aqui a exposição, né, eles ficaram lá, o Varro ficou junto com um amigo, conversando com ele, Corvino falando que conhecia alguns patriarcas lá, cartagineses,
que eram adeptos mais destacados da importante igreja cristã africana, e Varro, então, deu-lhe a conhecer o nome das pessoas indicadas na relação do pretor, que o valoroso missionário identificou em grande parte. Ou seja, ele abriu para Corvino a informação de que ele estava levando essa correspondência e que era muito importante que eles avisassem os cristãos com alguma antecedência antes que oficialmente se desencadeasse a perseguição. Esse era o interesse no sentido de ajudar os cristãos para que eles não fossem pegos de surpresa lá. Trocaram impressões, então, quanto à época perigosa que vinham atravessando, assentaram providências como velhos amigos para os dias mais escuros do porvir, caso as tempestades políticas não fossem amainadas. O ancião das Gálias comentou detidamente a Varro sobre a questão da igreja de Lyon. Na época, a cidade era Lugdunum, que era uma importante cidade no centro das Gálias, na Gália, que seria a França de hoje. Né? Então, Lyon, cidade histórica, né? Hoje, se visitarmos Lyon, nós vamos encontrar monumentos romanos lá, ainda preservados na atualidade. Pois bem, propunha-se ali, agora ele falando da Igreja Cristã de Lyon, ele propunha-se ali a consolidar um vasto movimento de assistência social em nome do Cristo. E os prosélitos não admitiam a fé inoperante. A igreja, no parecer deles, devia enriquecer-se de obras práticas, à maneira de fonte incessante de serviços redentores. Recebiam frequentemente a visita de confrades da Ásia e da Frígia. A Frígia era uma região localizada na parte central da Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é a Turquia. Kleber, está sem som. Kleber. Kleber. Porque eles trabalhavam não era só com a fé, não era só com a pregação do cristianismo. Nós trabalhavam em obras sociais muito importantes, porque eles não admitiam, achei interessante a expressão aqui, eles não admitiam a fé inoperante. Quer dizer, fé sem obras, né, não teria muito significado. Então, esse era o trabalho deles, e foi muito importante para o VAR ficar sabendo todas essas informações e detalhes sobre os irmãos da Igreja de Lyon, que futuramente ele poderia ter até alguma participação nesse sentido, conforme a gente vai ver. E assim, de consideração a consideração e de apontamento a apontamento, permaneceram ambos absortos e felizes, estruturando projetos e avivando a chama rosa dos sonhos. Quando o navio se pôs em movimento, Apio Corvino sorriu para o companheiro como se fosse uma criança viajando para uma festa. Muito interessante. Ele, já com idade avançada, ele tinha aquela alegria de viver, né? De participar de todo aquele movimento, de fazer as suas pregações, de se deixar se acompanhar pelos amigos. Varros ausentou-se, prometendo buscar o amigo a fim de apresentá-lo ao capitão. Mais tarde, entretanto, Corvino pediu-lhe que fosse adiada a visita para o dia seguinte, asseverando que ele pretendia orar e descansar. Realmente, pela idade avançada, ele precisava mesmo de um momento ali de repouso no início da viagem. Anoitecer. O jovem então afastou-se na direção da proa da embarcação, lembrando que a proa é a parte da frente do navio, né, da embarcação, e a popa lá atrás. Então ele foi para a proa, aquela parte da frente, onde passou a entender-se com alguns marinheiros. Tentou avistar-se com o comandante, mas Elcio Lúcio, em companhia de Flávio Súbio e de mais dois patrícios destacados, trocava ideia com eles em mesa distante, conversando animadamente. Ele, então, achou melhor não interromper, né, o diálogo lá dos quatro homens que trocavam ideias. Então, ele aguardou, anoiteceu, e ele, temendo a obrigação, outra coisa interessante também, o Varro, temendo a obrigação de sorver bebidas fortes, refugiara-se em si mesmo. Porque se ele fosse procurar os quatro que estavam lá em conversa animada, todos eles estavam tomando vinho à vontade, né? Alegres, animados, rindo, conversando. E ele falou: se eu for lá, eu vou ter que tomar vinho junto com eles,
e eu estou preferindo não ficar tomando bebida alcoólica, não, eu vou... Ele, vamos dizer, preferiu refugiar-se em si mesmo e procurou a câmara em que se alojara, de modo a oferecer algum alimento ao velho companheiro, mas observou que o Corvino parecia dormir tranquilamente. Vendo que Elcio Lúcio e os amigos prosseguiam bebendo e jogando ruidosamente à distância, o jovem Patrício subiu à proa do barco e procurou solitário recanto para dar largos voos ao pensamento. Ou seja, já anoitecera, ele não quis procurar o comandante do barco naquele momento, deixando essa visita, essa conversa, né, para o dia seguinte, cumprimentar o comandante, porque estavam ali animadamente bebendo, jogando algum tipo de jogo romano lá, e ele pensou melhor que não queria estar junto nessa situação em que, por problema, por obrigação social, ele ia ter que dividir, né, a mesa com eles e beber junto, ficava uma situação que ele não queria, de fato, participar. Ele foi para a proa do navio, olhando, né, o singrar da embarcação nas águas, e aí ele sentia sede de meditação e prece, e suspirava por alguns minutos de silêncio, nos quais, a sós consigo, pudesse rememorar os acontecimentos dos últimos dias. Contemplou as águas que a ventania cantante encrespava e deixou que as rajadas refrescantes de vento lhe acariciassem os cabelos soltos, com a ideia de que os balsâmicos fluidos da natureza lhe adoçariam as inquietações da cabeça atormentada. Emmanuel coloca poeticamente a situação de sofrimento, de angústia em que ele estava, com os problemas familiares graves, né, que nós já colocamos, né, eu, mas a Dilcé, nas aulas anteriores, né, da esposa dele, que estava numa situação de traição com ele, com o próprio Vetúrio, o Pírio Vetúrio, que o empregava na outra frota de navios, mas ele já tinha estado em contato com o Opílio, falou que não desejava mais atuar na navegação. O Opílio, então, assim, educadamente, para surpresa do Varro, perdoou as dívidas que Varro tinha com ele e concordou, etc. Mas, nesse meio tempo, apareceu essa viagem para Cartago, que era uma missão em que ele receberia, né, um pagamento por isso, enquanto ele não conseguiu outro tipo de emprego, ele acabou concordando em fazer essa viagem, pensando ali sobre as questões familiares, a situação da esposa com o primo, né, que o Pírio Vetúrio era primo dela, e pensando no filho, no Tassiano, que era uma criança muito novinha ainda, de 1 ano e pouco. Ele estava contemplando as águas ali e sentindo a presença balsâmica dos fluidos da natureza. Fascinado pela calma noturna, fitou a lua crescente que se elevava no céu e vagueou o olhar pelas constelações faiscantes. Isso é uma noite maravilhosa, né? A gente imaginar, ele já tinha se afastado da costa. Não havia interferência de luzes da cidade. E aí ele estava distante, já no mar. Então, em plena natureza, né, a visão maravilhosa do firmamento, né, com as estrelas faiscantes, uma visão muito linda, porque sem poluição atmosférica, à noite, certamente, se poderia ver, né, um céu maravilhoso. Como hoje é possível, né? Se nós tivermos aí uma coragem de enfrentar o deserto do Atacama, no Chile, e ver um céu maravilhoso à noite, talvez um dos mais bonitos que se possa ver no nosso planeta. Que misterioso poder comanda a existência dos homens, pensava ele em solilóquio triste. Alguns dias antes estava longe de supor-se na aventura de uma viagem como aquela. Acreditava-se num roteiro seguro de felicidade doméstica, amparado pelo mais amplo respeito social. Entretanto, notava o destino em franca transformação. Onde estariam Cíntia e Tassiano naquela hora? Por que motivo a conduta da mulher lhe alterar daquele modo a sua vida? Né? Sem a ideia do Cristo no coração, não contaria com maior dificuldade para resolver os problemas que lhe atormentavam o íntimo. Contudo, conhecera o Evangelho
e não ignorava os testemunhos que lhe cabia mobilizar. Se ele pudesse, né, sobrepor-se à influência de Opílio, mas, no entanto, não seria lícito nutrir qualquer ilusão. Possuía parentes abastados em Roma, que se incumbiriam da manutenção do filhinho, até que pudesse enfrentar as surpresas da sorte com finanças mais firmes. Todavia, na condição de adepto do cristianismo, não seria justo impor à Cíntia o suplício moral de que se via objeto. Ele entendia que, naquela situação, ele, como marido, não poderia mais ficar com a esposa, evidentemente, que ele teria que ter algum tipo de solução de se afastar, né, de obter o divórcio, a separação, de alguma forma, mas a grande preocupação dele era o filho, porque ele não estava em condições financeiras de educar o filho dentro de todas as possibilidades, né, que a educação romana oferecia aos patrícios. Ele teria que trabalhar muito para obter a condição, para ele poder também ajudar o filho nesse sentido e tentar reconstruir a vida dele de outra forma, já que a esposa preferira esse afastamento e essa aproximação com o primo. Pensando sobre tudo isso, ele agora como cristão, ele também não queria impor-se violentamente contra a conduta da esposa, né? Da forma como ela estava se ligando lá, o seu primo, etc. Então, ficou uma situação muito delicada para ele, e ele pensando muito sobre isso, a melhor forma de resolver, sem violência, mas, porém, com a preocupação da educação do filhinho dele, a quem ele muito amava. Né? Detendo-se na visão da noite magnífica, orou fervorosamente, implorando a Jesus que lhe aliviasse o espírito dilacerado, que é uma situação que o homem chega na vida, naquela encruzilhada de sofrimento, a oração ali certamente ia ajudar muito. Uma oração muito sentida, né? Diante do altar da natureza, ele pediu a Jesus que aliviasse o seu espírito. Lembrava amigos presos e perseguidos por amor à fé sublime a que se dedicavam, arrimando-se nos exemplos de humildade, da qual faziam padrão vivo, e rogava ao benfeitor celeste não lhe permitisse a queda em desesperos inúteis, ou seja, que ele tivesse a fortaleza de espírito para, digamos, reagir da melhor forma na vida dele perante aquela situação desagradável que estava acontecendo, que desestruturava a sua família, mas ele queria, vamos dizer, encontrar a melhor forma de resolver aquilo sem violência, porque já não lhe cabia no espírito atitudes dessa natureza. O Varro, quanto tempo passou assim consigo mesmo na solidão? O Varro não pensava nisso, até que alguém lhe bateu nos ombros. Ele estava lá distraído na proa do navio, pensando nos problemas da vida, tinha feito uma oração sentida a Jesus, pedindo que o amparasse. Estava naqueles pensamentos ali, quando sentiu, né, que alguém lhe bateu nos ombros, arrancando-lhe os ouvidos da assoviada melopeia do vento. Quer dizer, estava ali, né, naquela meditação, quando alguém tocou no seu ombro. Era Súbrio, que parecia conter a respiração, falando-lhe desajeitado. Então, o Flávio Súbrio surgiu subitamente ali e tocou os ombros dele, porque queria falar com ele uma coisa que certamente seria importante. Diz ele, o Flávio Súbrio, para Varro: escolhido dos deuses, creio haver chegado o instante de nos entendermos francamente. Havia naquelas palavras algo estranho, cuja significação Varro buscou debalde, não sem compreender o que estava acontecendo. Chegou o momento de nos entendermos francamente, ele ficou pensando, né? O coração bateu-lhe descompassado no peito. Aquela fisionomia pálida do companheiro, habitualmente tão cínico, denunciava algum doloroso acontecimento, contudo, não se sentiu suficientemente corajoso para indagar. Aí o Súbrio começa a falar. Há muitos anos, prosseguiu o soldado, recebi de teu pai um favor que jamais conseguirei esquecer. Salvou-me a vida na Ilíria e nunca mais pude ajudá-lo em parte alguma. Ilíria
era a região do Império Romano, equivalente hoje à Albânia, Eslovênia, a Croácia, né? Aquela região ali, atravessando o mar Adriático, se chega da Península Itálica ao outro lado, que antigamente foi a Iugoslávia, né? Antes da Segunda Guerra, depois aquilo foi fragmentado, voltando a ser, né, os países de hoje, Albânia, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Sérvia, esses países todos ali, né, daquela região dos Balcãs. Mas antigamente chamava-se Líria, né, como província romana, e depois foi subdividida na Panônia e na Dalmácia. Mas, na verdade, o que ele estava contando? Que houve uma batalha, né, dos exércitos romanos na Ilíria, e que o pai do Varro havia salvado a vida dele, e ele ficou tão grato que ele nunca pôde ajudar o pai dele, mas ele prometeu, né, e a sua denegrida consciência, como ele diz, e o resgate dessa dívida ele faria. Né? E admito dizer que hoje posso atender ao compromisso que o tempo não conseguiu apagar. Tendo a vida dele sido salva pelo pai do Varro, ele prometeu que, de alguma forma, ele ajudaria o Varro, porque já que ele não pôde ajudar, o pai dele já tinha falecido, ele transferiu a dívida de gratidão dele para o Varro. Então, ele entendeu que aquele era o momento de salvar o Varro. E o Varro ficou assim, surpreso, né? Pensando como que ele vai, né, atender ao compromisso comigo, né? Prometi, né, resgatar essa dívida. E, mergulhando os olhos felinos no semblante torturado do rapaz, continuou. Então, esse diálogo que sucedeu ali, né, com muita surpresa para o Varro, naturalmente que o Flávio Súbio vai contar para ele alguma coisa muito importante. E agora a Edilceia vai dar continuidade para explicar melhor esse assunto para a gente. Isso. Então, naquele momento, o Súbio ele iria fazer uma estranha e terrível revelação. E fala o seguinte: acreditas que o pretor, que era o Galo, que a gente viu lá no estudo anterior, tenha solicitado a tua cooperação por julgar-te bastante maduro? Quer dizer, para levar aquela informação até o procônsul de Cartago? Admites que Elcio Lúcio ceder-te-ia um lugar ao lado dos seus próprios alojamentos por achar-te simpático? Ele falou, ou seja, ele falou com o Varro, você está enganado, não é nada disso. Filho de Júpiter, ele disse, sê mais avisado. Ou seja, abra os olhos, presta atenção ao que está acontecendo à sua volta. E continua, Opílio Vetúrio tramou com eles a tua morte. Essa, então, era a pura verdade, dura verdade. O teu destaque social não lhe ensejava uma arbitrariedade em Roma, onde, aliás, espera conquistar-te a mulher. Lastimo-te a mocidade cercada de tão poderosos inimigos. Ou seja, ele dizia que Varro estava no verdadeiro ninho de serpentes. E que ele apenas, o Vetúrio, ele tramou tudo para retirar Varro dali, para não lhe acontecer a morte lá em Roma, que daria motivos para muitas pesquisas, o que aconteceu, etc. Então, seria feito longe dali aquele trabalho. Elcio guarda instruções para tirar o teu cadáver, ainda hoje, no seio das águas. Alguém foi indicado para roubar-te a vida. Para a sociedade romana, deves desaparecer nesta noite para sempre. Quer dizer, imediatamente depois que ele chegou, que ele embarcou, que eles embarcaram, tinha aquele propósito urgente de que ele fosse morto e sepultado para sempre no mar. Ou seja, ele simplesmente desapareceria do rol dos vivos. Escutando semelhantes palavras, Quinto Varro fez-se lívido. Imaginou-se à frente dos derradeiros instantes do mundo. Ele quis falar, mas não conseguiu. Intensa emoção constringia-lhe a garganta. E, observando a expressão indefinível no olhar de Súbio, presumiu que o assessor do comando vinha exigir-lhe a vida. Mas ainda não era tudo. A maldade aí não tinha fim. E, porque a pausa se anunciasse mais longa, ele, Varro, reuniu todas as forças que lhe restavam e perguntou: que queres de mim? Perguntou a Súbio.
Ele falou, quero salvar-te, informou o soldado com ironia. E depois de certificar-se da ausência de outros ouvidos na sombra, juntou, quer dizer, olhou em volta, viu que não tinha ninguém escutando e falou, mas preciso salvar a mim também. Devo ajudar-te sem esquecer-me. Ou seja, ele queria salvar a vida daquele que um dia tinha salvado a sua, que era o pai do Varro, mas ele não podia se comprometer, que a função dele era matar o Varro. Então, ele tinha que arranjar um jeito disso acontecer. Segredando, quase, ele acentuou, anunciando seu plano cruel. Uma vida por vez pede outra. Esse velho que te acompanha é meu conhecido. Ele falava, então, do Ápio Corvino. É um macróbio gaulês fatigado de viver. Macróbio no sentido de velho, de ancião. Sei que arengou, discursou nas catacumbas pedindo esmola aos tolos. Quer dizer, ele sabia da fama do Ápio Corvino, sabia quem ele era. E certo, dominou-te com mágicas, no intuito de ganhar um prêmio de viagem a Cartago. Quer dizer, um espírito muito mesquinho, né? Ele supunha que o ancião não fosse uma pessoa tão boa assim, que ele enganara Varro com belas palavras por interesse, para ele poder ganhar essa viagem gratuita até Cartago. Mas ele acentua, a peregrinação dele, porém, será mais longa. Deixei que embarcasse em nossa companhia propositadamente. Então, não foi um ato de bondade dele. Quando ele falou com o Varro, você pode levar, sim, alguém, que Varro pediu, né, que o acompanhasse, porque tem direito a levar alguém da família, como se ele fosse alguém da sua família. Mas não foi por bondade. Era a única solução para o meu enigma, ele disse. Ou seja, a peça que faltava naquele jogo de Súbrio. Faltava alguma coisa para encaixar. Ele viu isso na pessoa de Ápio Corvino. Como defender a tua cabeça sem comprometer a minha? Porque se ele falhasse, ele ia pagar com a vida ali. Né? Então, ele não queria. Aí ele disse, Ápio Corvino, e antes dele terminar a frase, o moço patrício, ouvindo a confidência, trêmulo de pavor, sentindo que o outro era capaz de tudo também, no instante que o nome do amigo era pronunciado, fez um esforço supremo e inquiriu, que ousas insinuar? E Flávio Súbrio, entretanto, era demasiadamente frio para empolgar-se de compaixão. Embora desapontado com o sofrimento moral que impunha o interlocutor, ele sorriu mordaz e aclarou, Ápio Corvino morrerá em teu lugar. Era uma mente muito perversa, isso que estava tramando isso tudo. Não, isso não, clamou Varro sem forças para enxugar o suor da fronte. Fez menção de seguir até a popa apressadamente, mas Súbrio deteve-o murmurando. É tarde, alguém já manejou um punhal. Aí eu me lembrei, nessa hora, daquela frase famosa proferida por Júlio César, lá no ano 49, alia jacta est, ou seja, a sorte está lançada. Tinha sido lançada. Alguém já tinha sido escolhido para matá-lo, matar Rápio, achando que era o Varro. Aí eu até completo essa frase do Júlio César falando consumatum est, quer dizer, tudo está consumado, porque as coisas já teriam acontecido. Varro, qual se fora ferido de morte, sentiu-se baquear. Reuniu, contudo, todas as energias que lhe restavam e ensaiou o impulso de arrojar-se para a câmara em que se instalara. Todavia, o assessor conteve-o de um salto, advertindo. Quer dizer, a primeira providência que ele quis tomar é correr para o quarto para avisar o Ápio, ver o que tinha acontecido com ele. Cuidado, Elcio pode observar-te. É possível que o ancião esteja morto. Mas se pretendes ouvir qualquer adeus, segue cautelosamente. Entreterei o comandante e os amigos por mais algum tempo e procurar-te-ei no aposento antes de conduzir Lúcio até lá.
Lúcio era o comandante da embarcação, nós sabemos, né? O Elcius Lúcius. Nesse ponto da conversação, ele abandonou o companheiro, a própria dor e afastou-se. É uma grande insensibilidade que ele tinha, né? Não era uma pessoa de bom caráter. Mas ele se sentia agora salvo, porque ele estava garantindo a sobrevivência dele. Já tinha achado uma solução. Mas Varro, contendo o pranto que lhe represava no peito, arrastou-se a enlouquecer de angústia até o alojamento, onde o Corvino, amordaçado, mostrava larga mancha de sangue na cobertura de linho alvo, é onde ele estava deitado. Que já devia ter sido, né? E teria sido já apunhalado de morte. Que teria, né, um terrível martírio imposto àquele velho pregador cristão, inocente de tudo. Os olhos do ancião pareciam mais lúcidos, cravou-os no amigo com a ternura de um pai a despedir-se de um filho querido antes da longa viagem da morte. Quem foi o miserável que se atreveu? Perguntou Quinto Varro, libertando-lhe os movimentos da boca amordaçada. Sustentando o tórax com a destra rugosa, o velhinho esforçou-se e falou: Filho meu, por que encolerizar o coração quando precisamos de paz? Acreditas acaso que alguém nos possa ferir sem a permissão de Deus? Ele falou: aquilo tudo tinha um propósito. Acalma-te. Temos poucos instantes de entendimento. Então, o velho cristão, ele adivinhava o seu fim próximo, mas mesmo assim, ele procurava passar para o jovem as últimas instruções para ele enfrentar não só aquele momento doloroso, mas toda a sua vida dali por diante, que iria mudar muito. Mas Varro disse: o senhor é tudo que tem agora, meu benfeitor, meu amigo, meu pai. Soluçando de joelhos, como se quisesse beber as palavras ainda firmes do ancião. Eu sei, Varro, como te sentes. Explicou Ápio em voz sumida. Eu também reconheci de pronto em teu devotamento o filho espiritual que o mundo me negou. Não chores. Quem te disse que a morte possa representar o fim? Muitos companheiros nossos já vi sob a coroa da flagelação gloriosa, quer dizer, os martirizados, né, em nome do Cristo. Todos partiram para o reino celeste, exaltando o mestre da cruz. E enquanto os anos me estragavam o corpo, quer dizer, enquanto ele envelhecia, muitas vezes ele se indagou por que razão ele vinha sendo poupado. Temia não merecer do céu a graça de morrer em serviço. Todavia, agora estou em paz, ele disse. Tenho a felicidade do testemunho e, para cúmulo de minha alegria, tendo alguém que me ouve no limiar da vida nova. Então, os primeiros cristãos, eles viam o martírio não como uma tragédia, mas como uma honra suprema. Né? A palavra mártir, que caracterizava esses primeiros cristãos, significa testemunha, em grego. É aquele que anuncia, que atesta, que chora a alegria da ressurreição. Significa a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio, da justiça sobre a arbitrariedade daqueles poderosos. Os primeiros morreram porque eram sensíveis às realidades do Cristo crucificado e queriam morrer em reverência a ele. Preferiam confessar e morrer a fugir da morte ou negá-lo. Eles persistiam na sua crença, tinham muita fé. Para eles, morrer pela fé era a imitação perfeita da vida de Cristo e a garantia de uma salvação imediata também, pois viam o sofrimento como uma prova de amor e lealdade absolutas a Deus. Então, a imitação do Cristo, que foi o primeiro mártir a sofrer, né? Isso seria um privilégio para o cristão. Seria um testemunho final da vida entregue a uma ideia, com uma fé inabalável perante o mundo, mesmo diante da dor. E teria uma coroação da vida, que com isso, com esse martírio, eles tinham chamado selo espiritual ou a coroa da glória para entrar no reino do céu. Uhum.
Então, eles aceitavam muito bem aquela situação de serem martirizados. Aí o velho fez um longo intervalo para recobrar as energias e Quinto Varro, acariciando em lágrimas abundantes, acrescentou: como é difícil resignar-me à injustiça. O senhor está morrendo em meu lugar. Aí ele responde: como podes crer assim, meu filho? A lei divina é feita de equilíbrios eternos. Não te revoltes, nem blasfemes. Deus dirige e cabe-nos obedecer. Como disse Jesus, nos ensinou, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Após ligeira pausa, ele prosseguiu e ia agora fazer uma confissão a Varro. Eu era pouco mais velho que tu quando Átalo se foi. Nós vamos falar depois, explicar quem foi Átalo. Despedaçou-se-me o coração quando o vi marchando para o sacrifício. Antes, porém, dele entrar no anfiteatro, que ele é na arena onde ele iria morrer, conversamos no cárcere. Prometeu acompanhar-me os passos depois da morte e voltou a alimentar-me. Nas horas mais aflitivas do ministério e nos dias cinzentos de tristeza e indecisão, vejo-o e escuto-lhe a palavra junto de mim. Olha que coisa maravilhosa. Olha que testemunho da vida depois da morte. Olha que testemunho de que o indivíduo consegue a individualidade, né? De todos os espíritos conservam a individualidade, assim como ele via na figura de Átalo. Mas nós queremos falar agora de Átalo, rapidamente. No nosso estudo número 4, correspondendo à primeira parte do capítulo 2 deste mesmo livro, Ave Cristo, Corvino estava na casa de Lísipo, onde, lá no início, Varro foi visitá-los, visitar uma pequena assembleia de cristãos. E nessa ocasião, Corvino narrava as reminiscências das perseguições do ano 177, conhecida com o nome de Mártires de Lyon, quando citava, nessa ocasião, o nome de Átalo de Pérgamo. Esse mesmo Átalo a que ele se referia agora. Então, Átalo de Pérgamo é um mártir cristão que foi torturado e morto por sua fé. É uma figura de profunda inspiração. Ele é reverenciado como o guia espiritual e mentor que iniciou Ápio no cristianismo. Morreu, então, no ano 177, foi um dos heróicos mártires cristãos na terrível perseguição ocorrida em Lugdunum, como Kleber disse, que é a atual Lyon, na Gália, que é a atual França. Fez parte daquele grupo, então, dos mártires de Lyon. Mas é interessante que isso não é uma história que foi colhida ou inventada por Emmanuel. É uma história verídica dos mártires daquela época, historicamente descritas, inclusive, pelo historiador Eusébio de Cesareia, no seu 5º livro da sua obra História Eclesiástica. Ele cita nessa obra uma carta de um certo Irineu de Lyon, que escapou daquela perseguição, quer dizer, não foi morto, e narra o episódio na carta, que era endereçada da igreja de Lyon e de Viena às igrejas da Ásia e de Frígia. Essa Viena aqui não é a Viena, a capital da Áustria, não, é a Viena, uma cidade da França. Átalo, que então era chamado Átalos, é nominalmente citado entre as principais vítimas, que foram sinaladas como 48 pessoas, e sendo 6 executados na arena, e esses também foram citados. Eram os chamados Sanctus, Maturos, Ponticus ou Ponticus, Alexandre, Blandini e Átalos. Átalos era um deles. Blandina, nós tivemos até a oportunidade de falar sobre ela, que depois teve uma participação também no Espiritismo e livros como Entre a Terra e o Céu. Bem, conforme os relatos do Eusébio de Cesareia, colhidos através dessa carta, Átalo foi duramente torturado pela sua fé. E ele foi submetido, assim como outros, Blandini também, a diversos suplícios. Quando eles chegaram a ser executados na arena, eles já tinham passado por muitos outros suplícios.
Por exemplo, a cadeira de ferro incandescente em que eles eram colocados e depois acabados morrendo na arena. Nesse episódio, ele morreu junto com Alexandre, esse que foi citado. O martírio desse grupo é amplamente documentado na história da igreja. Tudo ele é citado, inclusive, nominalmente. Átalo, então, era o mentor espiritual responsável por instruir e converter o Apio Corvino. Por isso, ele tem, por ele, o mesmo sentimento, até de filiação, que hoje o Varro tem pelo Apio. É o que o Apio tinha pelo Átalo. Era um exemplo de fé, porque antes de ser executado, ele sofreu inúmeras torturas e nunca cedeu, né, à sua convicção religiosa. É lembrado sempre por sua coragem e de ter prometido a Apio que iria continuar orientando os seus passos mesmo após a sua morte e dando amparo das dificuldades que o Apio encontrava, porque tinha as perseguições, etc. Aí continua Emmanuel. Quem poderia admitir no túmulo, falava o Apio, o marco da separação para sempre? Nós não vamos nos separar aqui, ele dizia de Avarro. Não podemos olvidar que o próprio mestre regressou do sepulcro para fortalecer os aprendizes. Quer dizer, uma grande prova da sobrevivência da alma, que a morte não existe. Jesus já havia mostrado. E Varro abraçou-o com mais ternura e aduziu, reconhecendo: o Senhor tem fé e virtudes que eu estou longe de possuir. Doravante, senti-me-ei sozinho. Apio Corvino era, então, o exemplo do cristão com muita fé. Resignado, ele se submetia à vontade divina, à vontade superior, aceitando sem revolta, com serenidade, adversidades e os limites que lhe eram impostos, mesmo causando a sua própria morte. Ele estava, nos seus derradeiros momentos, numa profunda paz, que é o que ele sempre procurou. E assim nós terminamos o estudo de hoje. Exemplo, como a Dilce acabou de comentar, né? Um exemplo de extraordinário amor, né? Que Apio Corvino tinha pelo cristianismo e pelo seu amigo Varro, que ali estava junto dele. Ele entendeu perfeitamente, na sua idade avançada, né? Que ele estava sendo, né? Ali, digamos, assassinado, mas para que o outro sobrevivesse. Certamente, Corvino entendia que o amigo Varro ainda tinha uma missão importante a ser realizada, conforme a obra vai nos mostrar. E ali, por isso que nós começamos a compreender, né, por que aquele, vamos dizer, o Súbrio, né, o Flávio Súbrio, permitiu a que embarcasse o amigo dele com a maior facilidade. Não, ele pode embarcar, porque ele viu que ele ia criar uma situação, o seu Flávio Súbrio, que ele queria salvar a vida do Varro, mas, na verdade, o Varro estava condenado. Ele seria assassinado na viagem. Ele ficou preocupado. Como que eu vou resolver essa situação? Porque eu quero salvar o Varro, filho do amigo que me salvou a vida. É uma dívida que eu tenho. Mas como que eu vou salvá-lo? E aí ele viu na presença, né, do Corvino, ele precisava de um corpo, né, que fosse jogado no mar, no lugar do outro. E esse corpo seria o do Corvino. Como que as coisas se entrelaçam nessa história, né? Que ele, sendo um mártir naquele momento, né, o Corvino abria, né, horizontes futuros para o Varro, que certamente, né, iria sobreviver, já que ele morrera, né, no lugar dele. Nós vamos compreender melhor essa narrativa no próximo estudo, para o qual todos vocês já estão convidados. Né? Agradeço aí o carinho de vocês, as vibrações de todos durante o estudo, e eu vou pedir de você, então, que possa fazer a prece de encerramento para nós, desejando muita paz para todos. Nesse momento que nós terminamos mais um estudo desse magnífico livro, que tantas reflexões
a tantas reflexões nos conduzem. Nós queremos pedir a Jesus, mestre, amigo, irmão de todas as horas, que nos auxilie a ter no coração a amizade, o amor que tinham aqueles primeiros cristãos, capazes de sacrifícios que hoje não são necessários sacrifícios de vida, na maioria das vezes, mas que nós podemos nos sacrificar de outras formas para nos dedicar a um amigo, a um irmão, irmão que somos todos em humanidade. Então, para isso, nós devemos nos apoiar no Evangelho de luz que Jesus nos mostrou, que aponta para a gente que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que se nós seguirmos, nós estaremos agindo de acordo com todas as leis de Deus. Assim sendo, nós pedimos para que isso tudo se realize, que Jesus fique conosco, no nosso coração, nos nossos pensamentos, todos os momentos de nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja. E assim seja. Boa noite a todos.